Hoje é o domingo de Páscoa, e eu fiquei até na dúvida se eu daria uma palavra sobre a continuação sobre nosso estudo de escatologia, porque nós teremos a nossa ceia, teremos a reflexão da ceia, teremos uma participação especial das nossas crianças, mas ainda assim, então, eu vou fazer uma introdução, talvez seja a parte do estudo mais breve que nós teremos, mas dado ao domingo especial que nós temos hoje, domingo de Páscoa, então faremos uma breve reflexão a respeito do tema de hoje, que vou pedir então que coloquem na tela, por favor, a introdução do livro das 7 igrejas do Apocalipse. O texto do capítulo de número 1, no versículo de número 11, diz assim: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Igreja de Cristo, ela tem como sua característica fundamental não apenas o nome de Jesus em seu letreiro, mas ela tem como característica fundamental a presença do Espírito Santo em seus membros. O que tratam as 7 igrejas do Apocalipse? Tratam das representações que são abrangentes dos períodos da igreja e dos tipos de igrejas que existem dentro da igreja. Porque, como citei para vocês, há várias igrejas dentro da Igreja de Cristo. E por que nós dizemos isso? E você talvez esteja pensando, há várias igrejas, então está falando das denominações. Não estou me referindo às denominações. O que estou me referindo são os vários níveis de maturidade que existem entre os cristãos que congregam nas igrejas. Há pessoas, nós já citamos aqui, por exemplo, se formos nos basear apenas nos escritos do apóstolo Paulo, ele diz que existem 3 tipos de crentes na igreja, o contexto é a igreja de Corinto. Existe o crente carnal, existe o crente natural, existe o crente espiritual. Isso, mas ele congrega na igreja. O natural, ele tem as perspectivas de pecado, ele tem a noção do reino de Deus, ele gosta do estudo bíblico, mas ele não se aprofunda nas coisas espirituais. Ele não é cheio da presença do Espírito Santo. Então ele tem uma noção, muitas vezes, lógico-racional, das coisas espirituais, mas não tem experiências espirituais. Esse é o crente natural. E existe aquele que é o crente espiritual. Esse sim, ele entende as coisas do Espírito, ele está mais sensível às coisas do Espírito. Então, só usando as terminologias do apóstolo Paulo, nós temos 3 tipos. Agora, quando nós vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse, que vamos iniciar no domingo que vem, com a igreja de Éfeso, nós vamos entender que há 7 padrões que se observam dentre as igrejas que existem. E não podemos aqui mensurar o quantitativo de igrejas nem de denominações. Mas o fato é que todas elas podem ser observadas em 7 tipos diferentes. Vale entender também, se nós olharmos para aquela parábola do Senhor Jesus, sobre as 10 virgens que estavam ali, preparadas para o casamento, o encontro com seu noivo, o próprio Senhor Jesus diz que 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas, não estavam preparadas, ou seja, mesmo aquelas que aguardam o encontro de Cristo, mesmo na vida eclesial, na comunidade cristã, entre os salvos, que aguardam a vinda de Cristo, muitos vacilam no caminho, e apesar das promessas, não herdam o encontro com o noivo. Então, há vários tipos diferentes de igreja, há vários tipos de maturidade na igreja, e há vários tipos de envolvimento na igreja. Quando então Jesus ordena a João escrever o Apocalipse, quando Jesus ordena a João escrever o Apocalipse e enviar as cartas às igrejas existentes, ele fez entendendo que as 7 igrejas do Apocalipse resumiam a totalidade da igreja de Cristo. Ou seja, várias igrejas
7 igrejas diferentes que traduzem todos os tipos de igrejas diferentes. Da mesma forma, essas 7 igrejas traduzem os sete tempos, as 7 etapas, os 7 períodos históricos que fazem parte da dispensação da graça, ou a dispensação eclesiástica, ou dispensação da igreja. E vamos estudar sobre isso, e vamos dar uma introdução sobre isso ainda hoje. Em comum, todas as igrejas, elas se encontravam na província da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e foram nominalmente citadas por Jesus. Já mencionamos o texto do versículo de número 11, mas vou relê-lo aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são 7 igrejas. Agora, além disso, por que Jesus envia a carta a 7 igrejas, se havia dezenas ou centenas até de igrejas, de comunidades cristãs ao redor ali do Mediterrâneo, principalmente? Por que apenas 7? Por que não 10? Por que não 12? Por que não 20? Por que não 30 cartas e 7? Porque o número 7, e eu quero lembrar vocês, que o livro de Apocalipse tem muito simbolismo, e a Bíblia é um livro com muito simbolismo, e o número 7 representa algo completo, representa um período completo, ou seja, as 7 igrejas representam um período eclesiástico completo. Tudo que tem que ser dito às igrejas está num período completo. A Bíblia traz a sua mensagem completa às igrejas. Então, a igreja, ela nasce com a vinda de Cristo, e ela tem a sua dispensação concluída na volta de Cristo, no seu arrebatamento. Vamos então a exemplos sobre o número 7 como algo completo na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos os 7 dias da criação. Por que Deus cria a humanidade em 7 dias? Ou aplicando as 7 grandes eras de milhões e milhões de anos, que se agrupam naquele termo hebraico, o termo hebraico Yom pode significar dias, 24 horas, pode significar eras, pode significar períodos. Mas por que Deus define a criação em 7 dias? Por que a Bíblia faz essa distinção? Por causa da sua simbologia. Deus ordena Noé entrar na arca 7 dias antes do dilúvio. Por que não 3 dias antes? Porque ele teve que fazer uma pré-adaptação antes da chuva começar, 7 dias antes. Por que não no dia da chuva, ou horas antes de chover? Olha, entra agora que vai começar a chover. Por causa da simbologia, da preparação para o juízo. A igreja, ela tem que se preparar para não entrar na dispensação do juízo. Que igreja vai entrar na dispensação do juízo? As 5 virgens imprudentes, ou seja, não vão se encontrar com seu noivo no encontro com Cristo. Quando o povo de Deus destruiu Jericó, 7 sacerdotes com 7 trombetas deram 7 voltas ao redor de Jericó, e somente quando fizeram isso, tocando as trombetas, Jericó sucumbiu. As muralhas, a externa e a interna, caíram. Por que isso aconteceu? Porque 7 sacerdotes, havia mais sacerdotes, havia dezenas de sacerdotes, mas por que só 7? Com 7 trombetas? Porque tinham que dar 7 voltas, por 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas, por causa da simbologia de ser algo completo. Por exemplo, as festas judaicas, Deus define como 7. José, quando vai interpretar o sonho de Faraó, sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, ele fala dos 7 períodos de fartura, de prosperidade, e dos 7 períodos de aridez, de seca, de dificuldades, enfim, de fome sobre a terra. Então, mostrando o número 7 mais uma vez. Então, o número 7 é muito significativo. A cada 7 anos, Deus ordena: olha, vocês vão deixar de cuidar da terra, a terra vai ficar disponível a todos. Por quê? O ano sabático. O ano do jubileu, 7 vezes 7, ou seja, a cada 49 anos, o ano do jubileu. 7.000, você está vendo o número 7, a simbologia do número 7? 7.000, quando Elias vai reclamar com Deus: olha, só eu estou sendo fiel a ti, só eu estou guardando os teus mandamentos, eu estou sendo fiel. Ele fala: não, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal.
Não sabemos, mas podemos entender que quando Deus fala 7.000, talvez não seja um número preciso, talvez fosse um número simbólico. Claro que pode ter sido preciso, mas ele fala 7.000 não dobraram seus joelhos a Baal, ou seja, um número expressivo voltado ao número 7, ao número completo. Elias, ele manda o seu moço olhar 7 vezes para ver se vinha chuva. 7 foi o número de mergulhos que Naamã, o general sírio, teve que mergulhar no Rio Jordão. Por que ele não precisou se molhar 3 vezes? Por que o profeta não falou, olha, mergulhe e você será curado? Ele tinha que passar por 7 vezes, porque 7 representa um ciclo completo. A Bíblia diz, inclusive, em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Será que é isso? Será que durante a vida o justo cai 7 vezes? Será que ele não cai 2 vezes ou não cai 50 vezes? Mas o que fala é, o tempo que ele cair, ele vai se levantar. Deus vai dar forças para ele se levantar. No Novo Testamento, aí você fala, isso daqui é uma simbologia do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também encontramos isso. Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes, meus amados irmãos? 70 vezes 7. O próprio Senhor Jesus usa dessa simbologia do número 7. Então, essa simbologia, claro que Jesus não manda que nós perdoemos 490 vezes. Chegar a 491ª vez, não vou perdoar. Não é isso. Devemos perdoar sempre, é o que Jesus quis dizer. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, e quando uma pessoa é liberta de demônios, ela permite que eles retornem, voltam outros com 7 vezes piores. É o que o Senhor Jesus diz. Lembram-se da segunda multiplicação dos pães e dos peixes? Foram 7 pães multiplicados, ainda sobraram 7 cestos. Palavras na cruz. Jesus citou 7 frases na cruz. Ou seja, e nós estamos nesse período de falar sobre a Páscoa. Então Jesus usa 7 palavras, 7 frases naquela cruz. A igreja primitiva, Atos capítulo 6, ela escolhe 7 pessoas, que vão ser comumente denominadas de diáconos, para cuidar das mesas e dar assistência social na igreja. Agora, eu citei o Antigo e o Novo Testamento. Se formos somente para o livro de Apocalipse, nós temos várias menções ao número 7. 7 igrejas, 7 candeiros de ouro, 7 espíritos, 7 estrelas, que são os líderes das igrejas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 taças, 7 tronos, 7 cabeças com 7 diademas, 7 trovões, 7 pragas, 7 reis e 7 expressões, eu sou. Ou seja, o livro do Apocalipse, a todo momento que você está lendo, vai ler e leu o livro de Apocalipse, você vai se encontrar com o número 7 mencionado várias vezes. Então, quando Jesus, ele ordena para que das dezenas ou mesmo centenas de comunidades cristãs que havia por todo o Mediterrâneo, estava num crescente naturalmente o evangelho ali, então ele fala para o grupo completo das igrejas. Existem também 7 fatos comuns nas 7 igrejas do Apocalipse. As 7 cartas do Apocalipse, que encontram-se em Apocalipse 2 e no capítulo 3 desse livro, elas têm 7 fatos comuns. Quais são? Primeiro deles, apesar de suas diferenças, primeiro deles, todas as cartas são dirigidas ao anjo da igreja, isto é, ao seu líder. Segunda característica comum às 7 igrejas é de que cada carta traz a descrição abreviada do seu autor, ou seja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente para cada uma das igrejas. Por que ele faz isso? Estudaremos isso a partir do domingo que vem. Terceiro, para cada igreja, Jesus utiliza a palavra conheço, utiliza o verbo conheço, referindo-se à situação espiritual de cada igreja. Jesus conhece a situação espiritual de cada igreja de todo o mundo. Quarto, todas as cartas registram os frutos do trabalho de cada igreja.
seja para louvor, seja para exortação, admoestação, enfim, reprimenda. Todas as igrejas têm uma observação em relação ao seu trabalho. As igrejas precisam militar sempre na obra de Deus, ainda que muitas não façam, ou façam desleixadamente. Quinto, Cristo lembra que a cada igreja que ele voltará. Essa é uma quinta igreja e, claro, que junto à sua volta haverá colheita ao plantio de cada igreja. Sexta característica, todas as igrejas recebem uma promessa específica para aqueles que vencerem. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque quando se fala das igrejas, geralmente se coloca na balança das 7 igrejas, geralmente se colocam 2 igrejas como extremos, né? Então se coloca a Filadélfia, a igreja do amor, a igreja sem exortações, e se coloca Laodiceia, a igreja morna, a igreja que Jesus falou que seria vomitada de sua boca. Agora, apesar disso, de Laodiceia ser a mais réproba de todas as igrejas, ali ainda existe uma esperança, porque Jesus fala ao que vencer, ao vencedor, ou seja, ainda nas igrejas de Laodiceia há esperança de salvação. Então, todas as igrejas, em todas elas, há esperança de salvação. E sétimo ponto, todas as igrejas, sétimo ponto comum a todas as 7 igrejas, é que todas elas têm uma advertência de Jesus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, as pessoas têm que estar atentas ao que Jesus ele fala. Sobre o simbolismo da localização geográfica das igrejas, lá da Ásia Menor do Apocalipse. É interessante notar que essas igrejas, elas, claro que não foram escolhidas ao acaso. Isso é óbvio. Há um motivo para Jesus escolher, dentre tantas igrejas, aquelas 7. Mas uma característica interessante nessas igrejas é que essas 7 igrejas, elas faziam parte de uma rodovia postal romana. Que rodovia era essa? Claro que havia várias rodovias, havia várias estradas. Os romanos, o Império Romano, ele cria 80 mil quilômetros de estradas principais e 38 mil quilômetros de estradas secundárias. Eles constroem muitas estradas. Mas uma dessas estradas era a rodovia postal romana, que era por onde passavam as divulgações das cartas do imperador. Ou seja, as cartas do imperador passavam por ali e os mensageiros entregavam nas cidades que ficavam nessa estrada romana, a estrada postal romana, como se fossem espécies de correios locais, e dali eram distribuídas para as demais cidades as comunicações oficiais do Império. Então, essa rodovia postal romana era a primeira rodovia ali na Ásia Menor que passavam as comunicações imperiais. E é muito sintomático nós observarmos que quem enviava essa carta era o imperador, ou seja, era, no entendimento deles, o rei dos reis. Era no entendimento deles o senhor de todos os senhores que havia por ali. E então quem envia essa carta às 7 igrejas na rodovia postal romana, quem era? O rei dos reis e o senhor dos senhores, Jesus Cristo. Não é por acaso que aquelas 7 igrejas foram escolhidas. Um outro detalhe importante e interessante a notarmos era a forma do mapa que se encontravam as 7 cidades dessas 7 igrejas do Apocalipse. Por quê? Elas formavam uma espécie de círculo. Você pode ver aqui no mapa, esse mapa daqui, é o mapa, aqui tem a Turquia, esse daqui é a Turquia, aqui está a Grécia, né? E aqui está, aqui onde eu estou com o sinalzinho, aqui é a Ilha de Patmos, onde ele tem a revelação. Então aqui nós temos as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é também interessante notarmos esse sinal, por quê? Porque dá uma concepção de que há algo completo.
A mensagem para as igrejas é uma mensagem completa, assim também como o Evangelho é completo, assim também como Cristo é completo, assim também como o sacrifício de Cristo que nós comemoramos no dia de hoje, nesse domingo de Páscoa, é completo. Então, esse é um dos símbolos desse formato que nós vemos das 7 igrejas que são escolhidas por Jesus. Outra ideia é que traz a ideia de unidade, apesar de serem 7 igrejas, mas elas representavam a igreja de Cristo. Então, há uma igreja representada em 7 tipos diferentes, como nós entendemos hoje. Agora sim podemos usar o termo denominacional. Como nós entendemos hoje, há várias igrejas, há várias denominações. Então, existe a Igreja de Nova Vida, existe a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, tantas outras, inumeráveis igrejas, mas todas elas fazem parte apenas de um corpo da Igreja de Cristo. Então, também simboliza unidade. Esse símbolo também, do círculo, também representa infinitude. Por quê? Porque a igreja também é infinita. Fala da igreja em forma de círculo, ou seja, uma igreja que se perpetuará pela eternidade. Quero lembrar vocês que a igreja não terá fim. Uma igreja pode mudar o seu endereço, uma igreja pode mudar a plaquinha, o número da calçada, não importa isso. O que importa é que a igreja de Cristo, arrebatada aos céus, ela viverá para a eternidade com Jesus Cristo. E esse símbolo de infinitude, Jesus já mostra quando escolhe exatamente essas igrejas nessa forma, nesse formato de círculo. Outro simbolismo que nós vemos nessas igrejas, nesse formato, é que Jesus está no meio da igreja. O que foi confirmado pelo próprio Salvador, quando ele diz ali em Mateus capítulo 18, versículo 20... porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou onde? No meio deles. Aí você vê essa promessa de Jesus em Mateus 18, e Jesus, quando glorificado, ali no capítulo 12, que nós estudamos no domingo passado, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Eu vou voltar a citar aqui. No meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, como um cinto de ouro. Então Jesus se apresenta no meio da igreja, como se fosse um círculo, Jesus no meio. Se fossem as igrejas em linha reta, já não teríamos essa ideia de Jesus estar exatamente no meio, mas agora nós temos essa ideia. Outra observação que nós podemos notar nisso, é que a forma das igrejas tem a forma do ponteiro de um relógio andando. Por quê? Porque, olha só, Éfeso começa à esquerda, é a primeira igreja citada. Depois vem Esmirna, depois vem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, a ordem que Jesus dá é a ordem de um ponteiro de um relógio. Jesus podia citar primeiro, por exemplo, Sardes, depois Esmirna, depois Laodiceia, depois Pérgamo, ou seja, não estaria na ordem, é exatamente na ordem de um ponteiro de um relógio, indicando isso, a necessidade da vigilância que nós devemos ter para a volta de Jesus. Como ele diz em Mateus capítulo 25, versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem o que? A hora. Então Jesus, quando manda a mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse, ele manda na forma de um relógio que já startou, já iniciou a sua contagem. Agora nós falamos sobre os 7 tipos de igrejas, em sua forma, a simbologia do número 7, por que Jesus escolhe essas 7 igrejas, por que exatamente essas, e não, por exemplo, a igreja de Jerusalém, e não, por exemplo, a igreja de Antioquia, que eram igrejas historicamente mais expressivas, mas escolhe exatamente essas. Então, nós entendemos agora o motivo disso. Agora, nós também devemos entender que as igrejas do Apocalipse, elas apontam a 7 períodos históricos distintos da era da igreja. Quero lembrar vocês
que a era da igreja começa na vinda de Jesus e ela se encerrará no arrebatamento da igreja, ou seja, na volta de Jesus. É um período que não se pode mensurar, ainda que os sinais possam apontar, de certo modo, que Jesus está às portas. Jesus já está voltando, mas ninguém pode definir dia ou hora. Agora, essas 7 igrejas, elas são um relógio histórico, que apontam 7 tipos de igreja, que nós vamos falar agora sobre isso. Então, Éfeso representa a igreja apostólica, do ano 33 ao ano 100, Esmirna, a igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313, Pérgamo, a igreja corrompida, do ano 313 ao ano 500, Tiatira, a igreja assassina, do ano 500 ao ano 1517, Sardes, a igreja reformada, do ano 1517 ao ano 1700, Filadélfia, a igreja missionária e fervorosa, do ano 1700 a meados do século 20, e Laodiceia, a igreja morna, do século 20, meados do século 20 ao século 21. Então, nós temos essa representação sobre a qual nós vamos tratar cada um dos próximos domingos. Então, no próximo domingo nós vamos tratar sobre Éfeso. Mas então, quais são esses períodos? Nós citamos agora o primeiro período da história da igreja, que vai de 33, então até o ano 100, que é a igreja de Éfeso, ou o período de Éfeso. Esse período, ele representa o maravilhoso início da igreja, como também o começo do seu esfriamento. Diz a Bíblia ali, em Apocalipse 2, 4, o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu, o quê? Primeiro amor. Então, Éfeso representa a fase da história até o século IV, início do século IV, quando a igreja dá sua vida, a igreja prega o evangelho, a igreja discipula, a igreja cresce, tem um crescimento expressivo, maravilhoso, mas ela vai esfriando com o tempo. Por que ela vai esfriando? Porque nós entramos no segundo período da história, e o segundo período da história é o período de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313. Esse período é um período de depuração através das perseguições dos imperadores romanos. O próprio livro de Apocalipse, ele é escrito por João quando João está preso. E ele está preso por causa de quê? Da perseguição de um imperador romano chamado Domiciano, que estava perseguindo os cristãos. Então, nesse período, é um período de depuração da igreja. A igreja começa a esfriar no primeiro amor, então vem o período de Esmirna, quando a igreja começa a ser depurada. Aqueles que amavam de verdade a Cristo, eles são presos, eles são martirizados, são mortos pela sua fé. E aqueles que não queriam nada, então eles abandonam e vão cultuar o imperador. Quero lembrar vocês que o culto ao imperador foi uma das grandes provas que o cristianismo passou no início de no início da igreja, da atividade da igreja. Aí nós falamos 313. 313 é o terceiro período da história da igreja. E volto a dizer, a cada domingo trataremos sobre uma dessas igrejas. E do ano 313 ao ano 500 nós temos o período da igreja de Pérgamo. É o terceiro período da história da igreja. Esse terceiro período equivale ao período de acomodação, corrupção e adulteração da igreja, através de suas alianças com o poder político. O poder político que vai, então, chegar ao ponto de gerar a Igreja Católica Romana a partir do Édito de Milão. Temos ali Constantino, temos ali o início do século IV, vamos falar sobre isso quando falarmos de Pérgamo. Mas é um início de acomodação na igreja. Por quê? Porque a partir de agora ela antes era perseguida pelos imperadores, agora ela vai ser adulada pelos imperadores. Antes os cristãos morriam por causa de sua fé, agora eles eram promovidos no emprego por causa de sua fé. Há facilitadores a quem se dizia cristão. Então, com isso, muitas pessoas começam a se declarar como sendo cristãs, não por uma conversão genuína, mas para ter os favores de uma maioria que anda enlaçada com poder político. Aí nós temos o quarto período da igreja, que é representado na igreja de Tiatira, que vai do ano 500 ao ano 1517. Quarto período é o apogeu político, militar e religioso da igreja papal, da igreja estatal,
é o ápice, que vai durar até a Reforma Protestante de 1517. Ou seja, nesse período, nesse período da igreja de Tiatira, é o período da igreja assassina. É a Inquisição, muitas mortes, muita matança àqueles que não se submetiam ao controle papal. E aí nós então entramos no período da Reforma Protestante, que é 1517, que é simbolizado até 1700, que é simbolizado pela igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela retorna a leitura das Escrituras para o povo podia voltar a ler as Escrituras, inclusive no seu próprio idioma, o sola Scriptura, a doutrina da salvação pela graça, não pelas obras, o sola gratia, a fé exclusiva em Jesus Cristo, não nos vários santos, o panteão de santos da igreja romanista, ou seja, só Jesus Cristo você obtém a graça e a salvação, então, a sola gratia, sola fide, a centralidade do culto em Cristo, solos Christus, e a glória exclusiva a Deus, soli deo glória. Aí nós falamos, então foi um período perfeito. Não foi perfeito. Você está vendo esse mais aí na tela? Foi um período de resgate, mas a igreja reformada manteve atrelada ao poder estatal. E por causa disso, ela declinou. Na busca da santificação, na busca da oração, tivemos outros movimentos, o pietismo de Jacob Spener e outros, vão surgir dentro da própria reforma, dizendo, igreja, desperta, porque vocês saem de um domínio governamental, centrado em Roma, no Papa, e agora vocês estão debaixo do domínio governamental dos príncipes alemães. Então vocês continuam debaixo da influência estatal, e a igreja estatal continua com a reforma protestante até os dias de hoje. Então você vê que essa igreja, apesar da volta às Escrituras, apesar do combate às heresias, mas essa igreja volta a esfriar em pouco tempo. E aí então, nós temos o bendito sexto período da igreja, que é o período de Filadélfia, do ano 1700, e aí é o número arredondado naturalmente, a meados do século 20. Por que nós dizemos isso? Porque é o período que se volta aos grandes movimentos missionários mundiais, aos grandes movimentos de avivamento mundial. Então, quando nós falamos de avivamentos mundiais, quando nós falamos de missões, tudo isso, a partir do século XVIII, a partir de 1700, 1734, aí tem os movimentos da santidade em Oxford, nós temos os movimentos, as pregações de Jonathan Edwards, nós temos enfim, a atividade missionária sem igual no mundo. Isso houve a partir, então, dos anos 1700 em diante. Mas aí entramos em meados do século XX, e nós entramos, então, para a última fase da igreja, o último período da história da igreja, que é o período que nós vivemos hoje, que é o período de Laodiceia. O período de Laodiceia aponta que, ainda que a igreja esteja crescente, ainda que haja um crescimento da igreja, ainda assim, o joio cresceu também junto com o trigo. E a igreja, então, tem sido tolerante com o pecado. Qualquer um hoje se diz evangélico. E você vê nas televisões, você vê nas redes sociais, e ninguém com vida com Deus, ninguém com vida comunitária. Aliás, falar em vida comunitária cristã, muitas igrejas se declarando cristãs, e você vê as práticas que eles preconizam e defendem, que não são nada evangélicas. E aí então nós vamos para a conclusão. Duas frases são interessantes na cronologia dessas mensagens proféticas. Vocês lembram daquele mapinha que começa em Éfeso e acaba em Laodiceia, como se fosse o ponteiro do relógio? Em Laodiceia nós temos duas frases que são sintomáticas. Primeira delas, o Senhor Jesus diz, venho sem demora, Apocalipse 3:11. Por que ele não usou essa frase quando citou Éfeso, que foi a primeira igreja? Por que ele não citou a frase quando citou Tiatira? Por que ele não citou as frases quando citou Pérgamo? Mas ele citou essa frase na última igreja, porque era o fim de um ciclo. Laodiceia é o fim de um ciclo. E por fim, nessa mesma carta de Laodiceia, ele escreve, estas coisas diz
o amém. Apocalipse 3,14. Ou seja, diz o amém por quê? Porque depois de Laodiceia não tem mais outra fase histórica. Acaba. Depois de Laodiceia é a volta de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês, nessa introdução às 7 igrejas do Apocalipse, que nós vamos estudar então nos próximos domingos cada uma dessas igrejas. Eu quero convidá-lo a estar presente no próximo estudo sobre a igreja de Éfeso. Vamos fazer uma oração, fechar nossos olhos, reclinar nossas cabeças. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, bendizemos, cultuamos o teu santo nome e te adoramos. E dizemos: Jesus, te aguardamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, Jesus. Pai amado, abençoa as nossas vidas, nessa reflexão que nós tivemos sobre a mensagem das 7 igrejas do Apocalipse, que a partir do próximo domingo, nós vamos abordar cada uma delas, possamos refletir, analisar e nos conscientizar que devemos estar prontos para o dia que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos agora ao momento da ceia, e não podíamos deixar de ter a ceia. Eu vou chamar os pastores que vêm aqui à frente. Não podíamos deixar de ter a ceia nesse domingo que nós celebramos, o domingo da ressurreição, na semana chamada Semana Santa, no período judaico chamado período da Páscoa. E eu gostaria de trazer uma reflexão sobre algo que você está vendo nessa mesa, nessa manhã. Pelo menos os que estão aqui na frente estão vendo. Os que estão atrás, eu tenho aqui na mesa 4 cálices. E eu quero citar sobre esses cálices, eu quero mencionar na reflexão que nós faremos nessa manhã. Mas eu vou pedir então que, por favor, possam distribuir os cálices, mas não os abra ainda. Possam distribuir os cálices a todos os presentes. Você que é batizado nas águas, independentemente da igreja que você faça parte, que você possa pegar o seu cálice e participar. Quero fazer uma reflexão a respeito desse momento que Jesus escolhe para celebrar a sua aliança. Eu já ouvi dizerem que Jesus instituiu a Páscoa. Isso não é realidade. Isso não condiz com a verdade. A Páscoa já era realizada pelos judeus desde o Egito, da libertação do cativeiro egípcio. Jesus não institui a Páscoa. Mas, numa Páscoa, dentre as que Jesus participou, Jesus institui a nova aliança durante a ceia da Páscoa. Então, Jesus não institui a Páscoa. Segunda coisa que nós devemos entender é que a Páscoa judaica, na verdade, é a junção de 2 festas juntas. A Páscoa, que é um dia só, na sexta-feira, e depois são 7 dias com outra festa, que é a festa dos pães asmos. Então a Páscoa eles chamam de Hag Pesach. Então essa daí é a festa da Páscoa. E tem a Matzot, que é a festa dos pães asmos. Então, na verdade, nós temos uma festa com uma duração de 8 dias, sendo que os dias considerados principais são o primeiro, que é a Páscoa, e o último dia das festas dos pães asmos. Mas nessa festa dos judeus, eu quero falar hoje sobre 4 cálices da ceia judaica. Por quê? Porque existe uma tradição judaica, e que Jesus observou essa tradição judaica, que na mesa da Páscoa não havia um cálice apenas, mas 4 cálices. Quem vai começar isso é um descendente de Esdras, chamado Hilel, um rabino.
E ele fala o seguinte, os nomes de Deus são 4 letras, né? Yod, He, Vav, He. Então, vamos colocar 4 cálices, um em cada nome de Deus. Depois disso, um rabino chamado Dan Ben Abraham, ele fala o seguinte, não, mas a Páscoa remete ao Egito. Então, nós vamos fazer 4 representações diferentes da Páscoa. Nós vamos chamar, então, o cálice da santificação, o cálice do juízo, o cálice da redenção e o cálice do louvor, que são as 4 etapas da libertação de Israel do Egito. Então, essa tradição de ter 4 cálices é uma tradição que já remota o período pré-neotestamentário, né, aquele período entre Esdras e os evangelhos, e ele vai se manter no período de Jesus. Agora, esses 4 cálices, eles seguem uma ordem. Eu vou ler aqui um texto, para que você veja, pelo menos 2 são citados no texto bíblico. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículos 14, 17, 18 e 20, o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Então já um foi no início da cerimônia do Seder, e outro já foi depois de cear. Tomou um cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu citei a palavrinha Seder. No hebraico, Seder é a ordem. Os judeus, eles celebram a Páscoa, e eles vão fazendo uma ordem de 14 passos. É como se fosse um roteiro de 14 passos que eles vão participando organizacionalmente da Páscoa. E eu vou citar todos eles para você saber a citação e o momento que se toma cada um desses cálices aqui. O primeiro deles, a Bíblia diz ali em Lucas 22, 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Então, esse é o primeiro cálice, que é o chamado cálice da santificação. Isso remonta ao Egito, quando no Egito eles precisaram se santificar, se separar, para que o anjo do Senhor passasse sobre as casas Pêssar, e eles então não fossem julgados pela 10ª praga, a morte dos primogênitos. E ali então Jesus toma o cálice. Qual é a frase que os judeus citam durante essa primeira parte do Seder, da ordem? Eles dizem o seguinte, antes de beber o cálice. Então eles pegam o cálice e dizem assim, abençoado és tu, Jeová, nosso Deus, eles colocam Adonai, Rei do universo, que criou o fruto da videira. Abençoado és tu, ó Jeová, nosso Deus, que nos escolheste de entre todos os povos, e nos exaltastes de todas as línguas e nos santificaste com os seus mandamentos. Abençoado és tu, Senhor, Rei do universo, porque preservaste vivos e nos sustentastes e nos trouxestes até esta época de férias. E aí, depois que eles falam isso, eles então tomam o primeiro cálice. O primeiro cálice então está tomado. Vou colocar aqui à frente. Depois disso, Jesus lava as mãos. É uma cerimônia chamada Hatzah. E ele então coloca o kittel. O kittel é aquele manto, aquela faixa, o talit, é uma forma de kittel. Coloca aquela faixa, então eles continuam a sua cerimônia. Depois disso, começa a preparação para o segundo cálice, que é o cálice do juízo. Então, Jesus, como o mestre daquela mesa, assim como cada líder de cada família faziam, ele distribui as ervas verdes aos seus discípulos, e representa o esopo no Egito, ou seja, representa a fase amarga que eles tiveram que viver. E ali, então, eles mergulhavam aquele sopo
e pegavam aquele sopro no sangue do cordeiro e colocava aquela marca do sangue do cordeiro nas suas portas. Então representa o hisopo que eles ali usavam. E ali então eles tomam o segundo cálice, que é o chamado cálice do... Qual o segundo cálice? Do juízo. Qual é o primeiro cálice? O cálice da santificação. O segundo cálice, o cálice do... Então os discípulos tomaram o segundo cálice do juízo. Vou colocar agora aqui. Depois disso, Jesus, ele faz o Yahatz, que é a divisão do pão, mas ainda não distribui aos discípulos. A seguir, acontece o Magid, a quinta parte desse Seder. O Magid recitando os milagres e as bênçãos de Deus, para que Deus os proteja desses juízos. A sexta parte, então, acontece mais uma vez o Hatzá e os discípulos lavam as mãos. Sétima parte dessa cerimônia, acontece o Motze Matzah, a quebra da Matzah. Aí Jesus quebra o pão asmo que ele tinha, de novo, e ele reparte aos seus discípulos. Aí nós temos o texto bíblico, Lucas 22, 19, que diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois disso, temos a oitava parte dessa cerimônia da Páscoa judaica. O maror, as ervas amargas, que eles colocam nos pratos, e eles colocam o rábano silvestre e molham ele. Nós temos também a menção junto com o pão. Nós temos uma menção bíblica em João capítulo 13, desse oitava fase dessa cerimônia da Páscoa judaica. João 13, 26 a 27 diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem dera o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, o deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Depois disso, nós vamos para a nona fase dessa cerimônia. Eles comem a carne assada com carneiro, ou seja, passou a fase do juízo, eles começam então a refeição, a comer o carneiro. A base bíblica disso, inclusive, está em Êxodo capítulo 12, versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então eles já tinham os pães asmos distribuídos, erva amarga, já tinha molhado o pão naquela água que estava misturada com ervas, né? Judas já tinha comido, eles entram então para essa segunda parte, quando então eles comem essa parte do cordeiro. Aí eles entram para a parte da refeição, que eles têm aquela parte chamada Shulam Orek, que é a preparação da mesa, o jantar é servido, e aí então vale lembrar que esse jantar, ele dura 8 dias, não apenas o dia da Páscoa, mas são 8 dias com esse jantar. Após a ceia, temos o 11º momento, que todos lavam as mãos novamente para tomar o terceiro cálice. Esse terceiro cálice, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão me dizer: pastor, pode levantar o quarto cálice? Existe alguma diferença entre o terceiro e o quarto cálice? Isso, muito obrigado, pastor. O terceiro cálice é o cálice que, diferentemente dos outros 3 cálices, ele é cheio. A gente não colocou aqui para não transbordar e sujar aqui, mas ele fica até a borda, ok? Eu só fiz assim por símbolo de ser mais cheio. É um cálice cheio. Vocês lembram o nome do primeiro cálice? O cálice da... O segundo cálice, o cálice do... Aí ele pega o terceiro cálice, e esse é o 12º momento dessa cerimônia. É chamado o cálice da redenção. Nesse cálice da redenção, que é o único cálice cheio, Jesus, ele faz o que os judeus fazem. O que os judeus fazem? Eles estão comendo carne assada, a carne de cordeiro. Então, todo pai de família que celebra a Páscoa, ele vai ensinando: olha, a carne de carneiro, por quê? Porque foram sacrificados cordeiros ali no Egito, para que por causa do seu sangue, então,
fosse o sangue deles derramado, para que não viesse a praga sobre a vida do povo de Israel. Aí Jesus pega esse cálice e diz assim, faz como todo chefe de família fazia, só que em vez de Jesus falar que aquele cordeiro é o que foi derramado no Egito, para dar a vida em sacrifício, em prol de nossa libertação, Lucas 22:20 diz assim, semelhantemente, depois de cear, toma o cálice, ou seja, o terceiro cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então veja você, que quando Jesus pega o cálice, ele não fala, são os vários cordeiros do Egito, ele fala, esse cálice é o cálice do meu sangue, que é derramado em favor de vós. Não é mais do sangue de cordeiros que a gente tem feito. Daqui a pouco o templo vai ser destruído. Daqui a poucos anos o templo vai ser destruído. Mas é o sangue do cordeiro. Aí nos lembramos daquela profecia, João Batista, João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então, essa é a 12ª parte desse ceder. E aí nós vamos, então, para a parte que eles começam a cantar um hino. E quando eles vão cantar o hino, eles voltam a tomar um cálice. Voltam a participar de um cálice menor, que é o cálice chamado Halel. Ou seja, Halel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que você faça um exercício de tradução agora. Eu vou dizer para vocês que a palavra Aleluia significa o quê? Louvado seja Deus. Halel, Iá. Iá é a abreviatura de Yahvé. Ou seja, Halel, louvado seja Iá, abreviatura de Deus. Ou seja, louvado seja Deus. Então, se nós temos o primeiro cálice, o cálice da santificação. O segundo cálice, o cálice do juízo. O terceiro e maior cálice, o cálice da redenção, nós temos o cálice do louvor. E aí nós temos então o texto que nós encontramos ali em Mateus capítulo 26, versículo 28 a 30, que diz assim, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, eles participam desse último momento. Tomam o cálice do louvor, cantam o hino e vão para o monte das oliveiras, onde horas depois o nosso Senhor Jesus seria traído por Judas, seria entregue e passaria pelo momento da paixão, naquele momento que é um momento terrivelmente dolorido, mas que Ele cumpre em nosso lugar. Portanto, a ceia de hoje, eu queria trazer esse significado a vocês. Mas finalizo com um texto, que aí então eu vou além do ceder. Eu finalizo com um texto que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 14. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então nós temos 4 cálices, mas o terceiro é o que Jesus então diz que é o sangue da nova aliança. Eu convido a você nesse momento a ficar de pé. Nós vamos comer do pão. Abra o invólucro do seu pão com cuidado, para que ele não caia. Pegue o seu pedaço de pão. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse domingo tão especial, domingo da ressurreição. Quando aponta que aquele corpo que foi ferido, como profetizado por Isaías no capítulo 53, versículo 5, mas pelas suas chagas fomos nós sarados. Pai amado, nós comemos esse pão, sabendo que fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Nós te louvamos porque Jesus morreu para nos unir.
nos unir em torno de si, para cultuá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo e, Senhor, sim, para guardá-lo. Nós te agradecemos por esse pão, o abençoamos e, já tendo partido, te agradecemos e o comemos em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos todos do pão. Glória a Deus, glória a Jesus. A seguir, Jesus pega um cálice. E esse era o terceiro cálice. Ele diz: este é o meu sangue. É o cálice quando falavam do Cordeiro. Pai amado, nós levantamos esse cálice. É simbólico. Não temos 4 cálices cada um de nós, temos um apenas. Mas esse representa o cálice da redenção. Porque nós fomos redimidos. Aleluia. Nós fomos limpos. Amém. Nós fomos restaurados. Nós morremos, mas ressuscitamos com Cristo, graças a esse cálice, o cálice da redenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoa as nossas vidas e tomamos do cálice, agradecidos, em nome de Jesus. Tomemos todos desse cálice que aponta ao cálice da redenção. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a teu santo nome, Jesus. Tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és precioso, tu és amoroso. Nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos e entronizamos o teu santo nome em nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado. Então nós vimos que depois do cálice da redenção, ele toma o cálice do louvor e, tendo cantado o hino, partiram para Montes Oliveiras. E é assim que nós fazemos. Vamos louvar a Cristo nesse momento? Vamos adorar a Deus nesse momento? Vamos então louvar ao Senhor nesse momento? Antes da nossa apresentação com as crianças, que Deus abençoe sua vida rica e abundante.